Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 4. O texto de Timóteo, 2 Timóteo 4, 1 a 4. Essa versão que está aí na tela é da Nova Almeida atualizada. Pode ser que sua Bíblia não tenha esteja nessa versão, mas não há nenhum problema para você acompanhar a mensagem em uma versão diferente. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nessa manhã, quero fazer uma breve reflexão sobre a fé self-service, religião a gosto do freguês. O conceito de self-service é um conceito do século XX. Surgiu nos Estados Unidos em 1916, com o Clarence Saunders, e na cidade de Memphis, né? Cidade aí do Elvis Presley, e surgiu, portanto, ali, naquele local, e depois foi se espalhando para todo o mundo, mas aqui no Brasil, o autosserviço, ele demorou mais para chegar. No que diz respeito àquilo que mais caracteriza o autosserviço atualmente, que é o restaurante, né, self-service, ele surgiu em Minas Gerais. O cara lá teve uma ideia, isso foi no início dos anos 80, 83, por ali, 82, 83. O cara teve uma ideia fantástica de fazer pratos. As pessoas iam lá, colocavam a comida que queriam, sem balança. Sem balança. Evidentemente que tinha alguém para controlar a carne ali, né? O negócio, né? Verdade? Eles tinham um limite para a carne, mas o resto, o pessoal fazia aquele pratão assim. E de lá para cá surgiu depois a comida no quilo, certo? Onde cada um pesava na balança não só quanto queria comer, mas quanto podia pagar também. Até uma forma de educar mais a pessoa, né, na questão de não comer muito. E essa cultura self-service, a importância dela é a praticidade. Você tem o objeto de desejo na sua mão na hora. Quer dizer, você não precisa cozinhar, você não precisa cortar verduras, tratar a carne, principalmente quem trabalha. Quem trabalha, está no centro da cidade, em algum outro lugar, chegou aquela hora ali, rapidinho. Antigamente, a gente levava a marmita, mas parece que esse negócio de levar marmita ficou feio para alguns. Não sei por que isso, que besteira é essa, né? Cada um tem a sua forma de levar as coisas. Mas a marmita era aquela alternativa justamente para quem não podia estar pagando o self-service todos os dias. E ainda tem gente que ainda faz isso. Mas o que a gente observa, portanto, é essa praticidade, essa coisa desse desejo no aqui e agora, sem muita delonga, sem muita demora. Quando eu ainda estava no seminário, nessa época não mais como aluno, mas como professor, eu li um livro da editora Brasiliense,
aquela editora de livrinhos de bolso, chamado O que é o Pós-Moderno. O que é o Pós-Moderno? Recomendo aos irmãos a leitura desse livro, da autoria de Jair Ferreira Santos. E ele fala ali de uma série de características da pós-modernidade. Ou seja, essa onda que começou nos anos 50 do século passado para cá, com muitas mudanças, principalmente com a relativização dos absolutos. Por exemplo, você chegava para o Jacques Derrida, que é um dos pais, é o pai do desconstrucionismo, e dizia assim: olha, Derrida, lá na França, nos anos 60, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele dizia: e daí? Não faz sentido para mim? Se para você faz, está tudo bem. Mas o Jair Ferreira Santos, ele coloca como uma das características da pós-modernidade a cultura self-service. E eu vou aqui ler do jeito que está lá no livro dele. O sujeito pós-moderno vive sem ideais e projetos, a não ser cultuar sua autoimagem e buscar satisfação no aqui e agora. É praticamente uma inversão de Gênesis, capítulos 1, 26 a 28. Que diz: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A pós-modernidade diz, façamos Deus à nossa imagem e semelhança. Não te parece razoável isso? Como essa cultura self-service na fé se apresenta na contemporaneidade? A primeira dessas características que eu falei, que eu pesquisei aqui, é que esta cultura do self-service traz para a religião, para a fé, um tipo de religião de consumo. É do tipo assim, entre aqui nesta igreja que você vai prosperar. Entre aqui nessa igreja que você vai ser abençoado. Ou seja, a fé, ela está ligada a como se a igreja fosse uma loja de produtos, para os consumidores, onde ele vai ali contribuir financeiramente, mas também vai receber, ou pelo menos, tem a promessa de que vai ser próspero. E, geralmente, esse tipo de discurso só é bom para quem prega, não é? Mas não para as pessoas que escutam. Ela pode, num determinado momento, se encher de culpa, porque acha que não está sendo abençoada, porque não está conseguindo negociar com Deus através do líder religioso. E aí nós temos, portanto, uma religião de consumo. Infelizmente, os seres humanos ao redor dos séculos têm transformado a fé em uma banca comercial. Lamentavelmente. E isso hoje está cada vez mais claro. A respeito destes, Paulo escreveu a sua carta a Tito, no capítulo 1, 10 e 11, quando ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, ou seja, tagarelas, pessoas que falam pelos cotovelos, mas não dizem nada com nada. Frívolos, ou seja, inconsistentes, levianos, um discurso muito enganador. Ele diz aqui ainda, nesse Tito 1, 10 e 11,
diz, especialmente os da circuncisão, quer dizer, eram cristãos judeus, aqui que ele está se referindo na época. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Veja, o comércio da fé já existia no primeiro século. Entretanto, o livro de Atos nos traz um exemplo de igreja que não se deixa dobrar por tudo aquilo que escuta, ou pelas circunstâncias, ou pelo contexto socioeconômico. Lá em Atos 17, você tem a história da igreja em Bereia, que escutava as coisas que recebia pregadores, iam lá e esses pregadores começavam a falar coisas ali. E eles tinham as Escrituras, que naquela época ainda eram o Antigo Testamento, eles tinham as Escrituras e eles ficavam aqui, com um olho no padre e outro na missa. Quer dizer, o que o pregador lá, o bispo, o evangelista, o missionário, o apóstolo falava, eles chegavam aqui para conferir nas Escrituras. Veja que coisa interessante. Hoje em dia, não temos mais pessoas que queiram, ou pelo menos, desculpe, né, essa força de expressão, temos sim, mas não como antes, pessoas que queiram se debruçar em estudar as Sagradas Escrituras, e não apenas ler as Sagradas Escrituras, que possam ficar atentos a qualquer vento de doutrina que vem. Existe também um tipo de fé que relativiza a interpretação da Bíblia, apresentando um cardápio de uma religião bem fofinha, onde a palavra pecado quase não existe. Ora, eu não gosto de determinados assuntos, não gosto de determinados temas, então eu preciso dar um jeito de, vamos dizer assim, a fazer um cardápio onde eu possa fisgar, coisas que são joias, mas aquelas que não são joias para mim, eu recalco. E aí digo, não, é porque tem uma forma de interpretar isso, não sei o quê, não é bem assim, a gente não vive mais naquele mundo, né, lá do primeiro século, hoje o mundo já é outro, e aí começa a relativizar os valores bíblicos. Isto é uma fé self-service. O apóstolo Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, 1 a 3, faz uma referência a esse tipo, e ainda ao tipo anterior, que eu falei, né, a fé como comércio, quando ele diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, veja, são dissimulados, eles sabem que estão fazendo a coisa errada. Eles vão introduzir heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E agora percebam, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Daqui a ideia do relativismo moral, né, onde a Bíblia, muitas vezes, pode ser usada até para você legitimar algumas práticas, né, de uma sexualidade que não está nos planos do Senhor, que não é uma sexualidade bíblica. E aí ele fala, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Eu acho que Pedro o apóstolo Pedro aqui está sendo muito radical, né, no bom sentido da palavra, ele está sendo bastante rigoroso aqui, não é uma avaliação moral da palavra de Deus, evidentemente, mas mostrando a importância de respeitar a sã doutrina e de não tentar fazer com que ela se amolde a nós, ao nosso cardápio. Por fim, a cultura self-service na fé, ela se mostra através daquela prática, né, onde nós montamos
não só apenas o nosso prato religioso, escolhendo as doutrinas que servem, que não servem, mas também até na mudança de usos e costumes que sejam mais atraentes. É como se a igreja fosse tipo assim: eu vou para essa igreja porque ela tem isso, isso, isso e aquilo. Para aquela igreja eu não vou. Ela tem até um negócio legal, eu já fisguei isso, mas eu vou aqui para essa que tem aquilo, mas tem isso, isso, isso. Então, a gente sempre está tentando montar um prato religioso, de fé. Esse tipo de fé é muito comum nos desigrejados. Os irmãos se lembram que eu falei um dia desses aqui, para a igreja da manhã, e eu disse: olha, irmãos, eu tenho que pregar isso para a igreja da noite também. Em outro momento, vou fazer isso, né? Que aqui a gente tem 3 igrejas, né, irmãos? A igreja da manhã, a igreja da noite e a igreja de manhã e noite. Então, os desigrejados, porque eles disseram assim: Jesus nunca exigiu que a gente ficasse dentro de uma sala, dentro de um templo, cultuando o nome dele. Veja, né? A coisa fofinha, né? Aí Hebreus lá diz: não deixando, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, você tem bons argumentos, e aí você monta, né, esse prato, onde você pode ter uma fé descolada de obrigações, porque esse é o grande problema. A gente não quer se comprometer muito com as coisas. Estamos vivendo num mundo onde estamos sempre na defesa, evitando contatos mais profundos. Tem jovens, homens e mulheres, que têm medo de se apaixonar. Quando começam um relacionamento e veem que estão gostando, e eles terminam esse relacionamento. Tem medo de se entregar. É como eu disse, façamos Deus a nossa imagem e semelhança. E muitas vezes as pessoas têm medo de se entregar também ao serviço do Senhor. Tem um caso muito interessante aqui, que eu estava lendo, de uma moça chamada Márcia, 28 anos. Isso aqui é um nome fictício, né? Mas lá de Vitória do Espírito Santo. O local é Vitória mesmo, mas não o nome. Ela nasceu num berço umbandista. Aos 14 anos, fez a primeira comunhão na Igreja Católica. E aos 22, já estava na Igreja Messiânica, que é aquela igreja de tradição oriental, que faz lá o jurê, né? E hoje, Márcia frequenta ao mesmo tempo Umbanda, a igreja messiânica, mas guarda no coração o desejo de conhecer a igreja evangélica. Veja que coisa interessante. Márcia fala: não há contradição, nem mesmo doutrinária. Eu posso permanecer nas 3, visito aqui essa, vou ali nesse outro, no terreiro, vou ali, faço aqui na igreja messiânica. Eu quero aproveitar o que há de bom em cada denominação, sem seguir a cartilha de ninguém, afirmou Márcia. Escolha a sua igreja e seja feliz. A igreja que tem fundo preto eu não gosto, não. Essa daí não é do Senhor, não. E não existe isso na Bíblia. Não tem esse negócio. São costumes. São práticas diferentes. Essa igreja canta muito hino do cantor cristão. Gosto de cantar corinho, não vou ficar nela, não. Essa igreja só canta corinho, não canta hino do cantor cristão. Não vou ficar nela, não. São práticas, costumes. Podemos dosar isso, sim. Mas eu sinto que as pessoas estão cada vez mais montando o seu prato de fé. As organizações religiosas têm se preocupado cada vez mais em agradar aos homens, ao invés de agradar a Deus. Fazer uma igreja ao gosto do freguês.
Meus queridos, não somos... Não é Deus quem tem que se amoldar a gente. Somos nós que temos que nos amoldar a Deus, porque nós somos barro. Jeremias capítulo 18. Um barro que se transforma num vaso imperfeito que tem que ser quebrado e ser reconstruído pelas mãos do oleiro. Assim nos diz o profeta Jeremias, no seu capítulo 18. Barro endurecido não parece ser moldável. A solução é quebrar esse vaso desobediente, endurecido, e fazê-lo de novo. Nova massa. Ou nos amoldamos à vontade de Deus, ou será inútil e completamente fútil dizer que somos cristãos. Terminando, voltemos ao texto principal. Veja que Paulo diz: conjuro-vos perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ele está falando isso para Timóteo, o jovem pregador. E aqui ele fala 4 coisas interessantes. A primeira delas: vai chegar o tempo em que não vão suportar a sã doutrina. É isso que está acontecendo. É por isso que a gente faz igreja self-service. Porque a gente não está suportando essa doutrina. Tem uma lei ali nas Escrituras. E a gente tenta destruir essa lei em nome de uma religião mais fofinha. Irmãos, se tem uma lei que nós nem sempre conseguimos obedecê-la, nós não precisamos transformá-la numa coisa que não é verdade. A gente decreta a Deus a nossa falência e diz: pela tua graça. É só pela tua graça que eu vivo. Em nada ponho a minha fé, se não na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A segunda coisa é que essas pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Veja, religião a gosto do freguês. Ou seja, Deus feito à minha imagem e semelhança. Como que sentindo coceira nos ouvidos. O que aqui diz aqui? Aquela coisinha gostosa, né? De coçar aqui o ouvido, chama de comichão. Ou seja, eu quero escutar apenas o que eu quero escutar. Coça. Muito gostoso. 3. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, diz Paulo. É uma recusa declarada. Não é algo inconsciente. O nome disso é apostasia. E, por fim, entregando-se às fábulas. A palavra fábula aí no grego, eu fui dar uma olhadinha nela, é mitos. Mitos. Porque se a gente for olhar a palavra fábula no nosso dicionário, a fábula é uma espécie de alegoria, de uma historinha, que é contada dando vida a animais, a elementos da natureza, a árvores e coisas tipo, como se eles tivessem vida assim para conversar, para falar, né? Tem a fábula da raposa, né? Aquela coisa toda, né? A fábula também lá da coruja, né? Então, a fábula é uma historinha que tem um centro, até de uma verdade, né? Mas essa fábula aqui não é no sentido que a gente está vendo aqui na nossa cultura, língua portuguesa. É fábula enquanto mito. Ou seja, ele está falando aqui de determinados ensinamentos que não têm o menor sentido, que são coisas que surgem da cabeça. A pessoa voa naquilo para inventar um negócio desse, que não encontra amparo nas Sagradas Escrituras. Os mitos eram história de deuses.
Aí diziam assim que o Deus se revoltou lá contra os seres humanos, com seus amigos lá, os outros deuses, porque os seres humanos estavam fazendo muito barulho aqui embaixo, nos cultos, usando tambor. Aí eles se chatearam, resolveram destruir a humanidade, só porque eles queriam dormir. Eles queriam dormir e os seres humanos aqui adorando esses deuses, esse monte de deuses lá, na época ainda lá, daquele época de Epopeia de Gilgamesh ali, 2000 anos antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, por aí esse período, eles queriam dormir e os crentes lá embaixo, né, só batendo tambor, louvando esses deuses, e os deuses chatearam. Veja que coisa interessante. História maluca. Os caras resolvem destruir a humanidade por causa da falta de sono, pelo barulho dos louvores daqueles que eles mesmos criaram para si. Isso não é bíblica não, viu, gente? É história lá da carochinha ainda, da época mítica. Termino dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além desse que temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos cantar, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor.